Olá, bem-vindo a mais um bloco de português de língua não materna, nível intermédio. Eu sou a professora Ana Josefa. Hoje vamos falar de comunicação, vamos continuar a falar de comunicação, mas vamos falar de comunicação para muita gente ao mesmo tempo. Vamos ver então o que é que nos reserva o nosso bloco de hoje. O que são os mídia? Portanto, este é o tema do nosso bloco. O que são os mídia? E temos ali uma imagem que se calhar já dá alguma sugestão sobre essa mesma pergunta, não é? O plano para hoje, os mídia, identificação de diferentes meios de comunicação social, leitura e compreensão do texto, o que são os mídia, visionamento do vídeo, testemunhos de José Luís Peixoto, jornalista, exploração da imagem da capa de uma revista e palavras e expressões sinónimas. No final deste bloco vais ser capaz de compreender sequências descritas sobre os mídia, falar sobre os diferentes tipos de mídia e as suas características e usar corretamente palavras e expressões sinónimas. As competências essenciais para hoje temos a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. E nos atos comunicativos, compreender sequências descritivas sobre os mídia, falar sobre os diferentes tipos de mídia e as suas características. Então, vamos ver aqui. Temos aqui um jogo. Sim, podemos lhe chamar um jogo. Nós temos ali diferentes imagens. Essas imagens têm uma legenda, mas as letras estão trocadas. Consegues identificar as palavras que correspondem a cada imagem que temos ali? Tenta lá. Vamos olhar para cada uma delas e ver que palavra é que está por detrás. Portanto, na primeira imagem temos as letras E-S-T-A-L-E-V-O-I. Na segunda imagem temos as letras L-A-N-J-O-R. Depois temos, na terceira imagem, T-A-V-I-S-R-E. Depois temos aqui D-A-O-R-I. E por fim temos M-E-D-I-A, que já está a palavra completa, e depois temos a palavra que está com as letras baralhadas, que é T-A-L-G-I-D-I. Ora bem, então, por esta altura já descobriste quais são as palavras, não é? Então vamos ver a primeira. Qual é a palavra? Televisão. Muito bem. E o segundo? O que é que temos ali na segunda imagem? É um jornal. E ali na terceira imagem, o que é que nós temos ali amontoados? São umas quê? São revistas, portanto, na terceira imagem temos revista. Depois temos aqui um aparelho. Que aparelho é este? É um rádio. Muito bem. E depois temos ali uma outra imagem em que nos aparecem computadores, símbolos ligados à internet, telefones, mensagens. Então, e temos ali média digital, não é? Portanto, ali tudo o que tem a ver com a internet, no fundo, com a comunicação pela internet. Então, e o que é que estas imagens todas têm em comum? Estão relacionadas com o quê, não é? Portanto, qual é a relação que existe entre todas as imagens que nós temos aqui? Elas referem-se a quê? Portanto, todas estas imagens são meios que permitem a divulgação da informação a muitas pessoas ao mesmo tempo. Como eu tinha dito, que íamos falar de informação para muita gente ao mesmo tempo, ou seja, são meios de comunicação social. Os meios de comunicação social, que também são chamados mídia, não é? São formas de comunicação que chegam rapidamente a muita gente ao mesmo tempo. É uma comunicação em massa, também se diz que é uma comunicação em massa, não é? Porque chega a muita gente ao mesmo tempo. Ora bem, vamos ler este pequeno texto. O que são os mídia? Portanto, este é o tema do texto, é o título. Vamos ler este texto e depois havemos de fazer um exercício. Temos ali
algumas palavras destacadas, que depois vamos ver o significado e mais tarde os exercícios. Então temos ali o que são os mídia. A designação mídia, ou meios de comunicação social, refere-se aos veículos através dos quais são difundidas mensagens a um público vasto e heterogéneo. Por exemplo, a rádio, os jornais, as revistas ou a televisão. Podemos falar de uma definição ampla e de uma definição restrita. Adotando uma definição universalista, seriam mídia não apenas a imprensa, a rádio e a televisão, mas também os meios a que as pessoas recorrem para comunicar e para transmitir ou conservar informação, como o cinema, o CD áudio e DVD de vídeo. Definindo restritamente quais são os meios de comunicação social, encontramos unicamente aqueles que transmitem o que é considerado a atualidade a cada momento, sendo eles, sobretudo, os meios que veiculam conteúdos jornalísticos, imprensa, rádio, televisão e internet, devido ao jornalismo online. Os meios de comunicação são muito importantes para a sociedade, pois fazem circular a informação e promovem o conhecimento. A informação é reproduzida e difundida com maior rapidez a todo um território. Por conseguinte, as pessoas são fácil e rapidamente informadas sobre o que acontece, sobre os seus direitos e deveres. Ora bem, temos aqui uma longa definição do que são os mídia, os meios de comunicação social. Ora, aqui na primeira parte do texto temos aqui algumas palavras que estão destacadas e que vamos utilizá-las mais à frente para ver melhor as suas definições. Portanto, ali temos a palavra veículos, não é? Através dos quais são difundidas mensagens. Portanto, aqui, veículos não tem a ver propriamente com transporte. Tem e não tem, mas não estamos a falar de meios de transporte. Estamos a falar de formas, de meios que são utilizados para que a informação chegue, portanto, ao seu destino. Ou seja, quando diz veículos através dos quais são difundidas, podemos dizer que são espalhadas as mensagens, não é? E depois fala ali de um público vasto, portanto, numeroso, e heterogéneo. Heterogéneo quer dizer que esse público não é todo igual, que é diversificado. Depois temos ali falar de uma definição ampla. Uma coisa ampla é uma coisa grande, alargada, não é? E uma definição restrita. Uma coisa restrita é uma coisa mais pequenina, para um grupo mais pequeno. Depois temos ali universalista. Universalista acaba por ser algo que seja uma coisa muito maior. Portanto, então agora vamos ver aqui o exercício que temos de verdadeiro e falso. Então, de acordo com a conversa, portanto, com aquilo que nós vimos, não é? Vamos ver se as definições são verdadeiras ou falsas. E então temos aqui, portanto, mídia é sinónimo de meio de comunicação social. Isto é verdadeiro ou falso? Nós vimos que mídia era o mesmo que meios de comunicação social, não é? E depois temos aqui a definição mais geral de mídia, inclui a imprensa, a rádio, a televisão, o cinema, o CD áudio e o DVD de vídeo. Depois temos a definição mais restrita de mídia, inclui apenas o jornalismo online. E a seguida temos os meios de comunicação social são importantes porque mantêm as pessoas informadas de forma fácil e rápida. Nos meios de comunicação social, informam as pessoas apenas sobre os seus direitos e deveres. Vamos então ver. Mídia é sinónimo de meios de comunicação social. Isto é verdade, já vimos isso, não é? Agora, a definição mais geral de mídia inclui a imprensa, rádio, televisão, e ainda o cinema, o CD áudio
e o DVD vídeo. Portanto, se é uma definição geral, então abrange mais coisas. Está correto, também é verdadeiro. Agora, a definição mais restrita inclui apenas o jornalismo online. É falsa, não é? Porque é restrita, mas não é assim tão restrita quanto isso. Portanto, é falsa. Depois temos os meios de comunicação social são importantes porque mantêm as pessoas informadas de forma fácil e rápida. Verdade? Sim, verdade. Nos meios de comunicação social informam as pessoas apenas sobre os direitos e deveres? Não, pois não. Portanto, aqui a informação é muito diversificada também, não é só sobre direitos e deveres. Portanto, é falsa. Agora vamos ao exercício seguinte. Vamos assinalar aqui as opções que são corretas. Os mídia são importantes para a sociedade porque nos permitem estar informados sobre o que devemos fazer, difundir apenas informação, saber rapidamente o que se passa no mundo, gravar informação antiga ou conhecer os nossos direitos e deveres. Portanto, daquilo que nós vimos no texto, não é? O que é possível aqui? O que é que nós podemos assinalar aqui como resposta certa? Portanto, os mídias são importantes para a sociedade porque nos permitem estar informados sobre o que devemos fazer? Sim ou não? Difundir apenas informação, saber rapidamente o que se passa no mundo, gravar informação antiga, conhecer os nossos direitos e deveres. Então, a primeira sim, não é? Portanto, estarmos informados sobre o que devemos fazer, saber o que se passa, não é? Difundir apenas informação, será que é apenas informação? Não. Saber rapidamente o que se passa no mundo, sim, porque no mesmo instante nós ficamos a saber coisas que se passam em todo o lado. Gravar informação antiga, será essa a função? Não, não é? Conhecer os nossos direitos e deveres, sim. Então, agora temos aqui frases ou excertos para vermos qual é o significado correto para cada uma delas. Temos aqui a primeira frase, diz o seguinte: refere-se aos veículos através dos quais são difundidas mensagens. Ora, o que é que isto significa? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se refere aos meios utilizados para divulgar a informação ou que se refere aos transportes utilizados na transmissão de mensagens? O que é que te parece? Pois é. É a primeira, não é? Que agora mudou de cor. Portanto, refere-se aos meios utilizados para divulgar a informação. Agora, a B. São difundidas mensagens a um público vasto e heterogéneo. Isto quer dizer o quê? Que são difundidas mensagens a um público numeroso e variado ou que são difundidas mensagens a um público selecionado e específico. O que é que te parece? Pois é o primeiro novamente. Portanto, são difundidas mensagens a um público numeroso e variado. Portanto, vasto, numeroso e heterogéneo, variado. Portanto, esta é a frase que corresponde ao mesmo significado. Agora, temos aqui a terceira frase. E aqui temos os meios a que as pessoas recorrem para comunicar e para transmitir ou conservar informação. Então, temos aqui então as hipóteses. Os recursos que as pessoas utilizam para espalhar as informações, portanto, ou então os instrumentos de que as pessoas se servem para dar a conhecer e guardar a informação. Portanto, qual das duas é correta? Os recursos que as pessoas utilizam para espalhar a informação ou os instrumentos de que as pessoas se servem para dar a conhecer e guardar a informação? Então, aqui, a resposta correta é a segunda. Os instrumentos de que as pessoas se servem para dar a conhecer e guardar a informação, porque ali em cima fala em conservar a informação e, portanto, conservar é guardar. Portanto, para além do transmitir, não é? Que é dar a conhecer, tínhamos ali a palavra conservar, que também tinha que ser integrada no significado. Temos ainda esta que diz: aqueles que transmitem o que é considerado a atualidade
em cada momento. Portanto, então aqui isto significa o quê? Aqueles que transmitem o que é aceito como informação recente ou aqueles que transmitem o que se considera notícias do momento, notícias de última hora. Portanto, aqui ver qual é o significado para aqueles que transmitem o que é considerado a atualidade em cada momento. Então, aqueles que transmitem o que é aceito como informação recente. Não é? Agora, e a outra também é válida, aqueles que transmitem o que se consideram notícias do momento, portanto, notícias de última hora. Portanto, a 2, mais correta a 2 do que a 1. Agora, aqui, atividade 2. Associa as palavras da coluna A às da coluna B, de acordo com as expressões usadas no texto. E nós temos aqui, a mensagem A, a coluna A e a coluna B. Na coluna A temos aqui as palavras mensagem, público, definição, informação e veicular. E depois temos do outro lado heterogéneo, reproduzida, difundidas, conteúdo, vastos, restrita e ampla. Estas palavras no texto estavam juntas, portanto, formavam expressões juntando estas duas palavras. E vamos ver qual é a palavra que se junta a outra para termos as expressões que foram usadas no texto. Então temos mensagens quê? Mensagens difundidas. Depois, público, quando se falou do público, falou-se do público heterogéneo. E também se falou do público o quê? Que era vasto, não é? E temos ainda a definição era a definição de quê? Definição ampla, e tínhamos uma outra definição que era a definição restrita. E em relação à informação, essa informação era quê? Reproduzida, e aqui também se falava em veicular conteúdos, não é? Portanto, os conteúdos da informação. Agora, temos já as palavras alinhadas, não é? Mensagens difundidas, público vasto, público heterogéneo, definição ampla, definição restrita, informação reproduzida e veicular conteúdos. E o que é que nós vamos colocar na coluna C? Vamos colocar o sinónimo das palavras que estão na coluna B. Ou seja, vamos colocar uma palavra que poderia ser substituída por aquela que está na coluna B e que mantém um significado idêntico. Então, temos mensagens difundidas, e difundidas significa o quê? Divulgadas, não é? Podíamos ter mensagens divulgadas. Público vasto seria o mesmo que dizer numeroso. Portanto, público numeroso. Portanto, numeroso é sinónimo de vasto. Depois, público heterogéneo, teríamos diverso, portanto, variado, diverso. Podia ser uma definição ampla, uma definição alargada. Depois, uma definição restrita, já tínhamos visto, é uma definição limitada, não é? Mais limitada. Informação reproduzida é informação repetida, que se vai espalhando repetidamente. Veicular conteúdos, portanto, veicular assuntos. Agora, temos aqui, vamos usar as palavras do exercício anterior e escrever uma frase sobre a importância dos mídias na tua vida. Eu vou pôr aqui um exemplo, mas podias ter outra frase bem diferente desta. Portanto, temos aqui, os mídias são importantes na vida, estão importantes na minha vida, porque a informação difundida se mantém atualizada, não é? Ou atualizado, se fores um rapaz, podes dizer porque a informação me mantém atualizado, não é? E se for menina, atualizada. Portanto, agora vamos aqui ouvir um testemunho de um jornalista e escritor que nos vai falar exatamente sobre esta questão dos mídias também. Vamos lá, vamos ouvir esse testemunho. A primeira vez que eu tive contacto com
Expresso foi nos anos 80. Normalmente, no meu mundo, quem comprava o Expresso era o meu cunhado, o marido da minha irmã. E foi aí que eu comecei a ver esse jornal, que era um jornal muito diferente dos outros. Não só pelo tamanho, o próprio Expresso era gigante, não é? O corpo principal do jornal, mas a revista, também a revista era muito diferente das outras revistas que havia na época. E isso chamou-me logo a atenção. E, claro, é um jornal que acaba por ser quase um acontecimento, não é? Cada sábado em que chega o Expresso, tem-se ali uma quantidade de informação à nossa espera e continua a ser esse o lugar que o jornal tem e tem uma importância enorme no nosso país por manter esse posto, mas também pelos momentos em que inclusivamente este jornal marcou a nossa história. Eu sou um consumidor de jornais e de revistas. Sei que existe um espaço para o online e para essa forma de acesso à informação e ao conhecimento. E existe também um espaço para o papel e também para outras formas. O papel tem um lugar próprio e sinto que tem futuro. Pode haver alguns momentos de dúvida, pode haver alguns momentos de procura em que ainda não se conseguiu muito bem perceber que papel tem o papel, em que os próprios jornais e revistas tentam às vezes ser reflexos do online, o que a meu ver é um equívoco. Mas sinto que quando se estabelecer realmente o lugar de cada um destes meios, o papel continuará a existir porque presta um serviço que é próprio e que não consegue ser replicado por outras formas. Muito bem. Então acabámos de ouvir, portanto, esta conversa, não é? Este jornalista a falar da importância do jornal, não é? E agora vamos assinalar a opção correta. Este vídeo que acabámos de ver é um relato, é um testemunho, uma notícia ou um conto. Portanto, ele está aqui a falar sobre o jornal, sobre aquilo que ele acha, dando a sua opinião. Então, é um testemunho, não é? Portanto, nós até vimos ali por cima do vídeo, estava lá a dizer, portanto, que era o testemunho e o nome do jornalista. Agora, completamos a frase, não é? De acordo com as informações do vídeo. Nós ouvimos muito bem aquilo que foi dito e vamos completar. Na primeira frase temos: era o meu cunhado que... O que mais lhe chamava a atenção era... Para o entrevistado, o jornal em papel é especial e... Muitos jornais e revistas têm a tendência errada de fazer qualquer coisa. Então vamos ver. Era o meu cunhado que, portanto, ele quando falou desse jornal, do Jornal Expresso, ele disse que havia alguém que comprava o jornal, não é? Portanto, era o seu cunhado que comprava o jornal. O que lhe chamava mais a atenção nesse jornal era o tamanho, porque ele dizia que era um jornal gigante. Agora, para o entrevistado, o jornal em papel é especial e continuará a existir, apesar de nós estarmos na era digital. Muitos jornais e revistas têm a tendência errada de fazer o quê? De optar pela comunicação online. Portanto, temos aqui então as frases completas. Depois temos aqui esta frase que diz: pode haver alguns momentos de dúvida em que ainda não se conseguiu muito bem perceber que papel tem o papel. O que é que quer dizer esta expressão, que papel tem o papel? Nós temos a repetição da palavra papel, não é? Mas com significados diferentes, certo? Então, temos ali na frase papel, não é? Ainda não se conseguiu muito bem perceber que papel tem o papel. Então, aqui qual é o significado que vamos encontrar na palavra papel? Vamos lá ver. No primeiro caso, não é? Qual é o significado? No primeiro e no segundo. Então, no primeiro caso, temos
a palavra função. Que papel tem o papel? É o mesmo que dizer que função tem o jornal, porque ele aqui, quando fala em papel, está a falar do jornal em papel, não é? E quando diz que papel tem o papel, é que função tem o jornal em papel, não é? Portanto, o jornal sem ser o jornal online, o jornal físico em papel. Portanto, aqui a palavra papel assume dois significados diferentes. No primeiro caso, tem o significado de função e, no segundo caso, refere-se ao jornal. Agora, nós temos aqui uma capa de uma revista infanto-juvenil, certo? Não sei se já conhece esta revista ou não, mas vais olhar um bocadinho para aquela capa e ver que informações é que nós podemos tirar desta revista. E que informações é que nós queremos? O nome da revista, o número da revista, os assuntos abordados e o destaque. E o que é que nós vamos encontrar aqui? Qual é o nome da revista? Visão Júnior, muito bem. E o número da revista? Qual é o número da revista? Consegues ver ali o número? Temos ali o número. É o número 199, exatamente. E quais são os assuntos que são aqui tratados? Temos Natal, temos os animais, não é? Temos ali os animais, temos livros, porque também tem ali um destaque sobre livros, entrevistas e passatempos. Portanto, temos todos estes assuntos abordados na revista. E o destaque, o que é que está destacado? O Natal feito por ti, prendas, decorações e mensagens originais. Na tua opinião, qual é o público-alvo desta revista? Achas que esta revista é feita para adultos? É para crianças? É para quem? Portanto, esta é uma revista para crianças e jovens, não é? Portanto, é uma revista infanto-juvenil, porque é uma revista que tem um público jovem. Agora, portanto, nós já temos aqui os assuntos que tratámos hoje, que foram os mídia, não é? E deixo-te aqui um desafio, que é responder a estas perguntas. Qual é o meio de comunicação social que utilizas para te manteres informado? Quais são as suas vantagens? E se consideras que os mídias são importantes para a tua aprendizagem? Terminamos, ficamos por aqui e até ao próximo bloco. Adeus!